E aí, família zoeira? Bom, vamos fazer aquela virada de chave agora, vamos falar de Libertadores. Antes de eu botar a matéria completa, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adiciona o sininho, que toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo eu tô aqui pra falar com vocês. Vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto pra trocar uma ideia, vamos ver. O Atlético Goianiense. Vamos falar de Fogão, então? Começar a falar do líder do Campeonato Brasileiro, que depois desse período de descanso, venceu bem no sábado o Corinthians, o jogo das 9 da noite, mas na quarta-feira já mudou o foco, já vira agora pensando em Libertadores, porque tem jogo em casa contra o São Paulo. Sérgio Santana tá ao vivo com a gente aqui no Tanária. Cadê o Sérgio aqui no nosso telaço? E aí, meu amigo, boa tarde pra você. Eu acho que o exemplo de Arthur Jorge pode ser compartilhado aí, seguido por outros clubes. 6 dias de folga pro elenco alvinegro. Voltaram na semana passada e, pelo que vimos em campo no sábado, funcionou, né? O time estava numa intensidade impressionante e empolga muito pro jogo de quarta-feira, né, Sérgio? Boa tarde, amigo. Boa tarde, Camila, Raed, Eric. Funciona, tá tudo dando certo pro Botafogo aí nesses últimos tempos. Janela foi muito boa e o time dando resposta em campo, ingressos praticamente esgotados pro jogo contra o São Paulo na quarta-feira. E como você falou, o Arthur Jorge não negocia nada, principalmente intensidade. Eu acho que se tem uma palavra que pode definir esse Botafogo é intensidade. Então, assim, o Franklin Carvalho, que foi quem comandou o Botafogo na partida contra o Corinthians, porque o Arthur Jorge estava suspenso, ele falou na coletiva: nosso líder não nos deixa descansar. Então, o Arthur Jorge é um cara que puxa muito nos treinamentos, puxa muito nos jogos, mas está dando resultado até agora. O Botafogo, líder do Brasileirão, 53 pontos, e a tendência é continuar assim. O Botafogo já tem 13 pontos no retorno, para quem, em comparação com o ano passado. Sei que o torcedor não gosta de falar muito de 2023, mas o Botafogo no retorno inteiro do ano passado fez 17. Então já está a 4 pontos de diferença de tudo que o Botafogo fez naquele retorno tenebroso do ano passado, aquele retorno que ninguém gosta de lembrar. Então acho que o Botafogo desse ano é muito mais equilibrado, muito mais intenso e dá muito mais esperança para o torcedor em relação ao de 2023. Acho que tem algumas notícias boas, né, nessa vitória do Botafogo. Acho que, principalmente, havia uma expectativa pela estreia do Vitinho na lateral direito. O Alex Telles entra durante a partida, não começou jogando como era esperado também, mas entrou no decorrer da partida. E são mais opções, né? Como o Sérgio falou, Eric, o Botafogo vai ganhando ainda mais opções para o elenco, pensando que está na disputa da Libertadores e na briga pela liderança e pelo título brasileiro, né? O elenco é super encorpado mesmo, tem muitas opções, o Arthur Jorge, mas eu diria que talvez a grande notícia do sábado à noite foi o desabrochar definitivo do Almada, na minha opinião. O Almada vinha jogando bem, ele vinha evoluindo claramente a cada jogo do Botafogo, mas essa é uma atuação daquelas que marcam a vida do jogador num clube. Ele jogou muito bem, foi decisivo, gol, assistência. Isso gera uma confiança para o atleta individualmente e coletivamente o grupo também começa a enxergar, fala, esse cara pode decidir jogo toda hora pra gente. Já tinha o Luiz Henrique nesse patamar, que é um cara decisivo. Agora você tem o Almada também desabrochando de vez, tem o Igor na frente fazendo muitos gols. Então eu acho que por mais que o Botafogo mostre cada vez mais um elenco encorpado, mas as individualidades do Botafogo, elas são muito relevantes nessa temporada. E ter o Almada desabrochando como ele desabrochou efetivamente no sábado, para mim é a grande notícia para o Botafogo dessa vitória sobre o Corinthians. Verdade, você falou, acho que o plural aí é muito importante, né? As individualidades, acho que talvez na comparação com a última temporada, a Sérgio falou, o torcedor não gosta muito de lembrar por como terminou o retorno, mas naturalmente a comparação vai aparecer porque é um time que, de novo, lidera o Campeonato Brasileiro, tem o mesmo perseguidor, não o mesmo naquela altura do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas o que acabou sendo campeão, que é o Palmeiras, hoje vice-líder do campeonato. Mas é um Botafogo que tem mais individualidades, como disse o Eric no plural, se destacando. Não é tão refém de um ou dois jogadores que acabam comandando as atuações do time, né? Sei lá, Cami, porque o torcedor pode não gostar de lembrar do ano passado, mas o passado ele serve como fonte histórica e como base de comparação. Então você tem que ter o passado pelo menos para alguma coisa, pelo menos para você não repetir os mesmos erros. O ano passado o Botafogo teve troca de treinador, apostou em um treinador sem experiência, o grupo que não era tão qualificado como o Eric falou, ele acabou se perdendo
E hoje, um ano depois... Perdão, eu até acho que era qualificado. Ele não tinha a quantidade de encorpado. Não tão qualificado. Ele é mais encorpado. Foi isso que eu entendi, pelo menos. Você falou que ele não era tão qualificado. E realmente, hoje é um time muito mais qualificado do que o time do ano passado e é um time com muita relevância dentro de campo, principalmente pelo sistema de jogo do Arthur Jorge. Que vem, pelo menos, a intensidade que ele buscava e que ele até reclamou em algumas partidas do cansaço físico, né, Sérgio? Que isso estava atrapalhando um pouco o time. Esse descanso deu ao Botafogo esse período, né, de 14 dias sem jogos. Eu brinquei aqui dos 7 dias de folga, foi um domingo, depois retornaram, né? Domingo, tá certo, retornaram na segunda e da terça ao domingo tiveram um novo período de folga e puderam focar a semana no trabalho para essa volta de Brasileirão e principalmente para o jogo de quarta-feira. Acho que tem um dado que chama a atenção, que vocês trouxeram lá no GE. Globo, amigo, em relação à artilharia do ano, que é muito mais compartilhada, né? Em cima disso que a gente está falando do elenco, que o Eric trouxe desse elenco com mais opções, com mais individualidades que se destacam. Ano passado a gente tinha o Tiquinho basicamente comandando a artilharia do time. Hoje o ataque é o melhor do Brasileirão, tem mais gols e muito mais distribuídos por todo o time, né? Pois é, como você mesmo citou o Tiquinho, ano passado quando o Tiquinho se lesiona no começo do retorno, o Botafogo desliga. O Botafogo passa por um período de instabilidade muito grande, tanto que acontece o que acontece, porque o Botafogo era muito dependente do Tiquinho. E isso é até normal, porque o Tiquinho é um bom jogador, um ótimo jogador, e é normal times bons dependerem de individualidade de jogadores. Mas hoje o Botafogo não acontece isso, e o maior exemplo eu acho que é o Júnior Santos. O Júnior Santos tem 18 gols na temporada, fez o que fez na pré-Libertadores, né, contra o Red Bull Bragantino principalmente, no começo da fase de grupos também. O Júnior Santos está lesionado e praticamente não se fala mais de Júnior Santos. Claro, o torcedor quer muito o retorno dele, ele está próximo de retornar, já está fazendo a transição. Só que o Arthur Jorge está mostrando que tem vida sem Júnior Santos. Hoje o Tiquinho, que ano passado tinha música do Tiquinho, tinha camisa do Tiquinho, foto do Tiquinho no Newton Santos, o Tiquinho hoje é reserva e reserva de um Igor Jesus que prova que merece ser titular. Então, claro, isso também diz muito sobre o investimento do Textor, gastou muito dinheiro nesse elenco, mas também diz muito sobre o trabalho do Arthur Jorge, que faz esse time não ser dependente de nomes. Então, é intensidade e é um Botafogo que não depende de nenhum nome para manter o sistema vivo. Claro que ajuda muito quando você tem qualidades individuais como o Almada, como o Luiz Henrique, mas também tem muito do mérito do Arthur Jorge de não fazer o time ser dependente deles, de ter uma necessidade absurda de ou Almada, ou Luiz Henrique, ou Savarino, ou eu acho que esse exemplo do Júnior Santos é o melhor possível, que são 18 gols que, claro, fazem falta, só que o Botafogo mostra que sabe sobreviver sem isso. Interessante também esse ponto, Sérgio, porque quando a gente pensa, Eric, na lesão do Júnior Santos, mas também, por exemplo, no Eduardo, nessa temporada, quando ficou fora, se discutia muito como funcionaria esse esquema de 4 atacantes, aí entre aspas, porque joga avançados. Às vezes com 4 avançados, como ele chama, mas são 4 jogadores, às vezes atacantes de ofício, mas que fazem uma função de muita mobilidade ali na frente. Como isso funcionaria com, por exemplo, Savarino, que hoje é o titular absoluto, com a chegada do Thiago Almada, acho que preenche um pouco isso. E ele encontra as soluções, né? Também sofreu, o Jefinho, por exemplo, é outro desfalque dessa temporada. Vem conseguindo contornar as lesões e mantendo a maneira que ele acredita do time jogar. O Botafogo hoje tem um padrão de jogo muito claro, né? É um padrão claro e que ele replica dentro e fora de casa. Isso é muito interessante, né? O Botafogo consegue ser o mesmo time, com a mesma identidade, tanto jogando no Newton Santos, quando vai visitar os adversários. E isso, ao mesmo tempo, é mérito, como o Sérgio falou, do Arthur Jorge, mas eu insisto, assim, você não vai conseguir fazer um time jogar dessa forma se você não tiver qualidade, se você não tiver talento. O Arthur tem todo o mérito de potencializar essas individualidades todas. Mas você precisa de jogador bom para ter time bom, coletivamente, taticamente. E o Botafogo hoje é um conjunto de jogadores muito bons para o mercado brasileiro e para o mercado sul-americano. Você olha para o elenco do Botafogo, você tem em algumas posições 2, 3 opções, de boas opções. E isso é mérito do trabalho que foi feito pelo John Textor, pela estrutura que o Botafogo montou fora de campo e pela qualidade dos jogadores. Por melhor que seja o técnico, o Guardiola, se ele não tiver jogador bom, não adianta, o time vai ser bom, mas não vai ser maravilhoso.
E o Botafogo tem tudo para hoje, nessa temporada, ser um time maravilhoso, porque tem um bom técnico, uma boa estrutura, mas tem jogadores muito bons. O Luiz Henrique faz uma temporada de almanaque no futebol brasileiro. O Almada, eu acho que a partir desse jogo contra o Corinthians, vai gerar tanta confiança nele que vai valer o investimento e o título de jogador mais caro da história do futebol brasileiro, sabe? Isso tudo dentro de campo faz diferença. Eu acho que tem um outro detalhe que é importantíssimo, porque não adianta ser só jogador bom dentro de um esquema que funcione. É ser jogador bom dentro de um esquema que funcione e esse jogador ter as características necessárias para que o técnico consiga utilizar ele em campo. Então o Botafogo investe em jogadores com potência física, com capacidade de desenvolvimento de marcação-pressão, de piques o tempo inteiro. O Igor Jesus, ele é titular hoje no ataque do Botafogo, não é porque ele tecnicamente é melhor do que o Tiquinho, apesar de que eu acho que ele está ali no mesmo nível do Tiquinho. Ele é titular do Botafogo porque ele entrega não só a marcação-pressão, mas como ele entrega a recomposição, o pivô, a chegada no ataque, a explosão para conseguir... Faz gol a beça também, né? Chegou fazendo gol a beça. Sim, não tô nem falando que ele tecnicamente não é tão bom. Em última instância, é a maior obrigação de um centroavante, né? Mas assim, se você vai no mercado e começa a pegar jogadores com características que não enquadrem no sistema de jogo do técnico, acaba que no final o coletivo potencializa a individualidade. Você pode resolver algum jogo individualmente. Agora, você resolver um campeonato individualmente é muito difícil. Até já brinquei aqui, né, Sérgio, com as contratações do Botafogo, que o Texton não pode ver um ponta no mercado. Que se der mole, ele contrata pro Botafogo. Porque acho que tem muito a ver com a forma como gosta de jogar em transição, um jogo mais vertical, Arthur Jorge. Mas é interessante, claro. É interessante porque vários desses bons jogadores vieram na janela de janeiro e o Arthur Jorge ainda não estava no Botafogo também, né? O Luiz Henrique, por exemplo, ele veio no início do ano, o Arthur Jorge ainda não estava. O Savarino veio no início do ano, o Arthur Jorge ainda não estava. Era o Thiago Nunes ainda, né? Era o Thiago Nunes. Começa a fase prévia da Libertadores. Tem mais jogadores. Era, inclusive, um pedido do Thiago Nunes, porque no time do ano passado, o Botafogo, ele tinha só o Vitor Santos, o Júnior Santos e o Vitor Sá, e faltou jogadores de lado de campo. E começou essa temporada com menos opções, e o Júnior Santos era o cara, né? Era o cara que foi o cara que resolveu na Libertadores, na pré-Libertadores, fez todos os gols, não à toa, se lesionou e ainda tem um número de gols absurdo na temporada. Naquele momento era mais uma individualidade que conseguia levar o time, depois o time meio que foi se encorpando, né? E foi encontrando também no Arthur Jorge uma maneira própria hoje do Botafogo jogar. Agora, qual a avaliação dos reforços, Serginho, da estreia, principalmente do Vitinho e do Alex Telles, né? Que ganhou alguns minutos, havia expectativa dele começar jogando por conta do Cuiabano ter sentido, se recuperando de uma lesão. Para quarta-feira, o que a gente pode pensar? Volta o Gregory, por exemplo, que cumpriu suspensão? Qual a leitura do Arthur aí para a montagem desse time para quarta? Para quarta-feira a tendência é o Gregory voltar. O Gregory é o titular absoluto da posição. Não jogou contra o Corinthians porque estava suspenso. Em relação ao Alex Telles, a tendência é ele ganhar minutos gradualmente, porque apesar de vir jogando lá na Arábia Saudita, é um futebol que tem uma intensidade menor em relação ao futebol brasileiro. E eu digo intensidade porque o Arthur Jorge já falou numa entrevista coletiva que se o lateral correr menos de 10 km numa partida, ele considera que o lateral fez uma partida ruim. Então o Alex Telles estava num ritmo que, apesar do futebol árabe ter melhorado bastante nos últimos tempos com esses últimos jogadores, o Alex Telles não estava num ritmo abaixo do que é esse ritmo doido aqui do futebol brasileiro, com jogo quarta-feira e jogo domingo. Então a tendência é que ele vá ganhando minutos gradualmente e o Marçal siga, né? E em relação ao Vitinho, conversando com pessoas ali internamente, o Vitinho foi muito elogiado nos treinos, pela postura que ele teve nos treinos, pelo desempenho que ele teve nos treinos. No jogo ele talvez não tenha ido tão bem, mas eu acho que é uma questão de posicionamento, porque o Botafogo está acostumado em ter um lateral direito que eles chamam assim de base, né? Que no começo da construção da jogada é um lateral que fica ali praticamente até do lado dos volantes, do lado assim da linha de passe, né? Então, que é o posicionamento que o Matheus Ponte faz, e o Vitinho é um lateral que gosta de atacar o fundo, que no Burnley, da Inglaterra, ele às vezes até jogou de ponta por toda a capacidade ofensiva que ele tem. Então, muitas vezes o Marlon Freitas pegava a bola e virava, e o Vitinho estava à frente de onde a bola ia, porque é praticamente algo que o Marlon Freitas faz automático. Pega a bola, ele sabe que o lateral vai estar ali. Então, eu acho que é questão de tempo para o Vitinho se acostumar ao posicionamento do time e o time se acostumar ao novo posicionamento do Vitinho. Mas, internamente, ele tem sido muito elogiado pelo desempenho dele nos treinos, e o Alex Telles, a tendência é que ele vá ganhando minutos de forma gradual.
O Serginho falou de uma base de análise do Arthur Jorge sobre os 10 quilômetros do lateral. Por exemplo, o Eric hoje correu 9 e pouco, hoje ele não teria tido uma partida ruim. Mas a questão para mim é a seguinte, hoje no futebol, a média de qualquer jogador, independente da posição, é isso, 10 quilômetros, 11 quilômetros. A diferença do futebol de hoje para o futebol de 10 anos atrás é a quantidade de piques que você consegue dar para fazer essa composição. E eu acho que o Alex Telles ele está no nível abaixo pelo futebol árabe nas duas questões, na quantidade de piques, na intensidade dos piques e na quantidade de distância percorrida. Vai ter que ganhar aí esse condicionamento para a sequência, principalmente para entrar nesse Botafogo. Sérgio, obrigada pela participação aqui no Tá Na Área. Não deu tempo de falarmos muito do John, mas importante também ter defendido o primeiro pênalti da carreira profissional às vésperas de um mata-mata, né? Porque a gente nunca sabe como acaba uma classificação em Libertadores. Valeu, Sérgio, até a próxima. Valeu, Camila, Raed, Eric, todo mundo aí que tá em casa. Grande abraço. Sérgio Santana, que no banco do John tem um especialista em pênalti, né? Que é o Gatito. É isso, né? Será que rola aquela substituição 51 para mudar nos pênaltis? Não sei. É um tabu. Bom, família, tá aí, né? Agora a virada de chave, que nem eu falei. Vamos pensar na Libertadores, que acontece quarta-feira. O Botafogo tá de volta aí às quartas de finais de uma Libertadores, depois de muito tempo. E vai pegar o São Paulo aí, um time que é razoável, né? Um time que não tá tão bem, mas também é um time que está muito acostumado com jogos de mata-mata. Por exemplo, o atual campeão da Copa do Brasil, foi a primeira vez que o São Paulo venceu a Copa do Brasil em 2023 contra o Flamengo. É um time que já ganhou a Libertadores 3 vezes, sei lá, 2 vezes, 3 vezes, é campeão do mundo. É um time que está acostumado em jogos de mata-mata. Tá? Então o Botafogo precisa apenas se preocupar com isso. Mas, assim, elenco, dentro de casa, no tapetinho, com mais de 40 mil pessoas apoiando o Botafogo. O Botafogo tem que fazer o seu dever de casa, que é vencer o São Paulo dentro de casa. Foi o que aconteceu contra o Palmeiras. Sofremos um gol bobo contra o Palmeiras, não era nem para ter sofrido aquele gol. Foi 2-1 e conseguimos segurar o empate depois no jogo da volta. E é isso que o Botafogo pode fazer contra o São Paulo. Vencer aqui, tentar não levar gols. O Botafogo sempre leva gols, né? Tá difícil o Botafogo passar um jogo batido sem tomar gols. Leva gol aí no Brasileirão, leva na Libertadores. Então seria muito importante o Botafogo não levar gol contra o São Paulo, fazer um placar de 2 gols de diferença seria maravilhoso, para ir para São Paulo um pouco mais tranquilo. Lembrando que o São Paulo, por exemplo, agora foi eliminado na Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro, que é um time também que não tá lá essas coisas, né? A gente vê o nível da Copa do Brasil com Corinthians, com Vasco, nas semifinais aí, e o São Paulo perdeu para o Galo em casa por 1-0. Olha como é que o mando de campo faz diferença. E depois o Galo empatou em casa em 0-0. Se classificou por ter vencido fora de casa. Então, se o São Paulo tivesse feito o papel de casa, talvez iria para uns pênaltis, poderia ter passado. Então, o dever de casa é muito importante. Jogo de mata-mata, o Botafogo não pode deixar de vencer. Um empate é ruim? Mas lógico, uma derrota é péssimo, né? Então, é tentar vencer e dos piores males, um empate. Né? E a gente tentar depois decidir fora de casa é sempre um pouco mais difícil. Mas vamos lá, estou confiante, não acho que vai ser um jogo fácil, pelo contrário, acho que vai ser um jogo bastante difícil. Talvez seja até mais difícil do que foi contra o Palmeiras, se bem que contra o Palmeiras foi aquela emoção, aquela loucura no segundo jogo. O primeiro jogo o Botafogo dominou bem mais. Mas vamos lá, estou confiante, o Botafogo está um time legal. Temos atualizações aqui do lateral Rafael, né, que está bastante tempo fora, ele está na fase final aí de transição, já está fazendo recuperação muscular, né, para recuperar os músculos perdidos durante esse tempo todo que ele ficou parado. E em breve vai estar à disposição do Botafogo aí, mas acho que o Arthur Jorge não tem muitos planos para o Rafael. Ele mesmo já tinha falado que ia se aposentar em dezembro. Para vocês terem uma ideia, gente, o Rafael atuou em 3 jogos nos últimos 14 meses. Isso mesmo. É quase 1 ano e meio ele participou apenas de 3 jogos. Assim, o Rafael é botafoguense, tinha um sonho de vir jogar no Botafogo, realizou o sonho dele. Mas infelizmente, desde quando ele veio, ele sempre se machucou com lesões gravíssimas de 8 meses, 9 meses, 6 meses fora. Vocês têm uma ideia, 1 ano e meio, 3 partidas é surreal. E o Botafogo também teve um aumento de 20% de gols marcados desde quando o Almada chegou ao Botafogo. O Almada não tinha marcado seu primeiro gol ainda, marcou agora, mas tem ajudado muito ao Botafogo. Inclusive ele perdeu um pênalti contra o Flamengo. Poderia ter sido o primeiro gol dele, ia ser maravilhoso lá, né? Mas a gente venceu por 4-1, tá lindo. E aumentou 20% desde quando ele chegou, aí jogando com o Arthur Jorge, sendo titular no Botafogo. O Botafogo aumentou 20% do seu número de gols. O Botafogo tem 45 gols marcados no Campeonato Brasileiro. É o líder! Bom,
É isso, o vídeo ficou comprido demais, tá? Quarta-feira, Libertadores, com transmissão da Rede Globo para o Rio de Janeiro e algumas outras regiões também aí, pelo Brasil afora. E seja o que Deus quiser, vai estar lindo o estádio, vai ter mosaico dupla face novamente. E seja o que Deus quiser. Bom, qualquer informação importante eu volto. Fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!